Abra sua Bíblia, lá em 2 Timóteo capítulo 3. Nosso tema então é somente a Escritura. Segunda Timóteo capítulo 3, verso 16. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda e boa obra. Sem nenhum receio de cometer engano, você pode, no lugar da palavra inspirado, você pode colocar soprada. Toda a Escritura é soprada, porque esta palavra aí, irmãos, que assim está escrita, traz a ideia de que é Deus que sopra sobre aqueles que escreveram. Não quer dizer, irmãos, que Deus não tenha usado a inteligência de cada um, a experiência de vida de cada um, que Deus não tenha se apropriado do seu momento histórico para que a sua palavra venha a ser revelada. Mas é Deus quem faz isso, soprando sobre os escritores. Qual escritura o apóstolo Paulo se refere nesse momento? Timóteo é um jovem pastor. Ele não tem nas suas mãos o Novo Testamento totalmente completo. Isso vai ser completado depois no segundo e finalmente no terceiro século. Nos primeiros anos do cristianismo, os pregadores, ou pelo menos aqueles que estão na liderança das igrejas, especialmente o apóstolo Paulo e o apóstolo Pedro, o que eles têm nas mãos? O Antigo Testamento. E depois de 30, 40 anos já de Jesus ter sido assunto aos céus, ou um pouco menos, o que é que eles têm nas mãos? As cartas do apóstolo Paulo e as cartas pastorais e as cartas. Os evangelhos foram escritos depois ainda das cartas. E por que foram escritos depois? Porque os apóstolos começaram a morrer, aquelas testemunhas oculares da ressurreição começaram a morrer. E com o tempo, irmãos, os escritores, então, Lucas, Mateus, o Marcos e João, desses, um deles é um médico, é um historiador, é alguém que está preocupado com os detalhes, e cada um com a sua ênfase, com a sua preocupação, vai descrevendo, juntando. Quando, irmãos, por exemplo, Lucas vai escrever o seu evangelho, ele já tem Marcos totalmente escrito nas suas mãos. Ele já tem o texto total de Marcos, ele tem a sua pesquisa, ele tem uma fonte que a gente chama de fonte que em alemão é Quelle. Pesquisas, conversas, talvez outros escritos que ele tenha juntado. Portanto, todo Marcos praticamente está dentro de Lucas. Nós temos Mateus e temos João. Desses, João é um apóstolo que caminhou com Jesus. Com o tempo, a igreja, irmãos, foi juntando esses escritos. E os escritos foram adquirindo autoridade diante da igreja, por quê? Porque um dos critérios que a igreja precisou adotar para escolher quais cartas, quais livros, quais evangelhos, os critérios, irmãos, foram sendo verificados. O primeiro deles era a apostolicidade, ou seja, quem escreveu era apóstolo? Se é apóstolo, então vai entrar para o nosso cânon, vai entrar para o conjunto de livros que a igreja vai considerar agora como sendo a palavra de Deus. Mas veja bem, não é a igreja que dá autoridade para o livro, mas é o livro que tem autoridade, porque ele é apostólico. Segundo aspecto, se não é apóstolo, quem escreveu andou com o apóstolo, ainda está dentro do critério de apostolicidade. Terceiro aspecto, não menos importante, é esses escritos, eles têm coerência com o pensamento de Jesus, com o pensamento dos evangelhos. Esses escritos têm coerência com o Antigo Testamento. Há uma continuidade, ou seja, dá para nós identificarmos aqui nesses escritos que o Deus deste que está escrevendo é o Deus de Israel. E por aí vai.
Alguns anos depois, irmãos, vêm os primeiros concílios da igreja. O primeiro deles foi o concílio de Jerusalém, está lá em Atos dos Apóstolos. Depois, irmãos, vieram outros concílios. Concílio de Nicéia, concílio de Calcedônia, concílio de Éfeso. E assim, irmãos, a igreja vai refletindo à luz dos seus escritos, agora já formulados, agora já identificados, a igreja vai refletindo quem é Deus. A igreja precisou definir como que é esse negócio chamado Trindade. Desculpa a palavra negócio. Deus é Pai, Deus é Filho, Deus é Espírito Santo. Muita controvérsia aconteceu. Mas onde é que eles foram se basear? Nos escritos dos apóstolos. Já tem o Novo Testamento. E a igreja, então, chegou à seguinte declaração: Deus é misterioso. Ele subsiste em 3 pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito. Em nenhum momento o Pai deixou de ser o Pai, em nenhum momento o Filho deixou de ser Filho e o Espírito deixou de ser Espírito. Vou dar um exemplo disso quando Jesus é batizado. Jesus, ao ser batizado, o evangelista nos conta que do céu se ouve uma voz: este é meu Filho amado em quem tenho prazer. É o Pai falando. E depois o Espírito vem sobre o Filho na forma corpórea como de uma pomba. Você tem o Pai, você tem o Espírito e você tem agora o Filho sendo batizado. A Trindade está ali. Em Atos dos Apóstolos, quando Estevão é apedrejado, você tem o Pai falando, você tem o Espírito falando e você tem o Estevão vendo Cristo o acompanhar no seu momento de martírio. Ali está a Trindade. Ou seja, refletindo na Escritura que a igreja foi tirando o que não presta. Olha, isso aqui, mesmo que a gente não entenda muito bem, não dá para afirmar porque isso é heresia pura. Outra reflexão que a igreja fez a respeito da pessoa de Jesus, que nós vamos estudar em novembro. A igreja declarou que Jesus é perfeitamente homem e perfeitamente Deus. Como que as duas coisas se juntam necessariamente, não dá para entender tudo. Mas é assim que é, porque assim está descrito na Escritura. E acabou. Notem que foram as Escrituras, irmãos, que foi edificando a igreja do Senhor Jesus. É a Escritura. Por isso, meus irmãos, que em 1517, quando Lutero se depara, percebe que a igreja agora não tem só a Escritura como fonte de fé e fonte de prática. A igreja, com o tempo, foi adquirindo uma coisa que a gente chama de tradição. Ou seja, as decisões dos concílios, as declarações dos líderes da igreja, o que escreviam os líderes da igreja, acabou sendo autoridade em matéria de fé e de prática cristã. De modo que agora, irmãos, no século XVI, depois de 1400 anos da era apostólica, você tem na igreja 2 instrumentos de autoridade. De um lado, a Bíblia. De outro lado, a tradição. O que os reformadores disseram nada mais é do que a seguinte afirmação: em matéria de fé, eu só posso ficar com a Bíblia. Só com a Bíblia. Ela é que é a autoridade. É simples a declaração, mas isso, irmãos, fez uma diferença tremenda naquela época. Eu quero, irmãos, sem ficar com muitos detalhes históricos aqui, eu acho que vou até pular essa parte para não cansar vocês. Eu quero fazer uma reflexão nessa noite, irmãos, sobre esse valor da Sagrada Escritura na nossa vida. Será que realmente Deus tem algum compromisso com a sua palavra, com aquilo que Ele diz? Será que realmente eu posso, quando o pastor fala assim, nós precisamos voltar para a Bíblia, nós precisamos olhar para aquilo que a Bíblia fala, será que realmente isso é uma afirmação que dá para eu confiar? Ou será que isso é só um discurso repetido, ano após ano? Eu quero que você caminhe comigo aqui, irmãos. Vamos fazer exercício de novo. Você tem aí sua Bíblia na mão, não tem?
ou ligado a sua Bíblia aí no celular. Você tem 5 livros aí, não tem? Nos primeiros, o Pentateuco, 5. Gênesis, Mateus, Tessalonicenses, 5 primeiros, não é? Ah, não? Gênesis, vamos lá, canta aí, irmão. Êxodo, o Pentateuco, todos eles atribuídos a Moisés. Nós sabemos, irmãos, ninguém aqui é inocente. Moisés não poderia ter escrito sua própria morte, não tem jeito. Então a gente não é inocente, crente não é bobo. Nós sabemos, irmãos, que houve um determinado tempo em que o povo de Deus teve que escrever, narrar a história de Moisés, e para que esse livro realmente, como começou com ele, ora, vamos dar crédito a Moisés. É óbvio que Moisés não escreveu sua própria morte, mas esses 5 livros. Agora, Moisés estava lá no ano da fundação do mundo, não? Não. Como é que ele soube disso? Tradição oral, simples assim. Essa história veio passando. Quando chegou na época de Moisés, Moisés então escreve. Mas tem um detalhe interessante, irmão. A história de Moisés, resumidamente, criado lá no Egito, liberta o povo de Deus lá do Egito e caminho para a terra de Canaã. Nesse caminho, um dia Moisés sobe lá no monte, a mando de Deus, e ele recebe o quê? Os 10 mandamentos. E aí ele escreve naquelas tábuas de pedra, e quando ele está descendo, irmãos, lá o povo já havia construído um bezerro de ouro. Aquelas primeiras pedras são quebradas, outras são inscritas, nós sabemos disso. Mas o que é que acontece agora? A palavra de Deus passa a ser está ali escrito, colocados diante do povo, guardados depois na arca da aliança, mas ali está a palavra, a vontade de Deus. Moisés morre, seu sucessor se chama Josué. Josué capítulo 1, pode abrir na sua Bíblia. O que eu contei para vocês está em Êxodo 34, depois você lê na sua casa. Agora olhe para mim. Josué, você vai substituir o Moisés. Vou dizer uma coisa, ser forte e corajoso e não cesse de falar desse livro. O que é que Deus está falando aí para Josué? Eu considero a minha palavra. Quer ter sucesso? Quer possuir a terra? Ah, sim, eu quero. Olha a minha palavra. Não cesses de falar dela dia e noite. É isso que você tem que fazer, Josué. Não se esqueça disso. O povo possuiu a terra, venceu as batalhas. Os reis são instalados. Um punhado de detalhes da história. Mas chegou uma época, irmãos, um rei assumiu Jerusalém. O nome dele é Manassés. Um dos piores reis, se não o pior. Sabe o que Manassés fez? Colocou ídolos por todo Jerusalém, em todos os montes. E fez com que o povo adorasse Baal. O filho dele, irmãos, esse rei, 55 anos, se eu não me engano, ele reina. Depois o filho dele, Amon, reina mais 2 e faz exatamente o que o pai faz. Mas depois o neto dele, Josias, assume o reinado. E um dia, um camarada chamado Ilquias, sacerdote, foi limpar o templo, pegou a sua vassoura, feita de guanchuma, já tinha naquele tempo. E foi lá no templo, cheio de poeira, porque ninguém ia mais para a igreja. Não tinha culto, não tinha adoração a Deus. E lá limpando o templo, a hora que a poeira abaixa, ele acha o quê? O livro da lei. E ele corre para o rei e diz assim: achei o livro da lei que estava perdido na casa do Senhor. Aí Josias é tomado de profundo temor, irmãos, e ele convoca o povo para o arrependimento. E Josias faz uma tremenda reforma e traz o povo novamente para a Sagrada Escritura. E a prosperidade vem no reinado de Josias. E diz a Escritura, irmãos, lá em 2 Reis capítulo 28, que Josias é um homem que fez as coisas segundo o padrão de Deus. Porque a palavra agora foi resgatada.
Os sucessores de Josias também pisaram na bola. Alguns anos depois, no reinado de Ezequias, no ano 586, Jerusalém cai nas mãos do reino da Babilônia. Nabucodonosor invade Jerusalém e leva cativos alguns meninos, um deles, Ezequiel. Jeremias já tinha avisado que isso ia acontecer. Ninguém ouviu, porque o povo estava desobedecendo. 70 anos de cativeiro, o povo lá fica, na Babilônia. 70 anos. Diz o salmista, às margens dos rios da Babilônia, nós nos sentávamos e chorávamos. O povo nos pedia para cantar, mas a gente não cantava. Não cantava por quê? Porque longe da nossa terra, não tinha o nosso culto, não tinha o nosso templo. Nós estávamos longe. Depois de 70 anos, o povo volta. Neemias é o líder político. Reconstrói Jerusalém, reconstrói os muros, reforma o templo. Esdras é o líder religioso. É um homem das letras, é um homem da Sagrada Escritura. Agora abra lá em Neemias capítulo 8. Eu não vou ler todo o texto, mas está aí, depois você vai ler na sua casa. Se você quiser arriscar, colocar um marcador aí. O que acontece em Neemias capítulo 8? O povo é convocado. Cedinho, uma praça pública enorme, todo o povo se reúne. Aqueles que voltaram da Babilônia. Então, irmãos, eles arrumaram um púlpito de madeira. Esdras pega o livro de Deus, pega a lei do Senhor e começa a ler. Começa a ler de manhã. E quando chega meio-dia, o sol está quente e o povo está ali fazendo o quê? Ouvindo. E aí o povo começa a chorar. Sabe o que acontece? Os líderes identificam que o povo precisava ser ensinado em grupos. E aí, irmãos, os líderes religiosos vão até o povo. E começam a dizer para o povo, olha, não chora mais não, é tempo de alegria. Sabe por que eles estavam chorando, irmãos? Porque depois de 70 anos, eles podiam ler, ouvir a Sagrada Escritura. Boa parte deles não era letrado, mas eles podiam ouvir. E só de ouvir eles choravam. Ninguém dava um pio. É interessante hoje, irmãos, como nas nossas reuniões, na hora que começa o estudo bíblico, começa a pregação, dá uma inquietação na gente, não dá? Irmão, irmã, sei que tiver algum médico aqui, o crente não podia ter problema de rim, porque eles tomam tanta água durante o culto. Não é? É só começar a pregação, dá uma sede. Entendeu? O culto é restaurado. Infelizmente, irmãos, passa a época de Neemias, passa a época de Esdras, depois vem a restauração, né, do fluxo do templo, dos afazeres, e aí tem a história do profeta Ageu, tem a história do Zacarias, tem a história do Malaquias, assim por diante. Depois nós temos 400 e poucos anos em que não há profecia, em que não há profeta, até um dia que aparece um camarada chamado João Batista, o último dos profetas da antiga aliança. João Batista, irmãos, comendo gafanhoto, mel silvestre, se vestia de forma esquisita, fora da moda. Mas a palavra de Deus estava com ele. E ele começa então a pregar a respeito do arrependimento. Porque novamente o culto se torna frio, a religião se torna morta. Começaram a considerar várias e várias tradições e não somente a Escritura. Uma casta especial de clérigos, digamos assim, agora existe. Os fariseus, os saduceus e outros eus. E eles inventaram mais de 750 normas de condutas que não estavam na Sagrada Escritura. E quando Jesus vem, com quem que Jesus tem mais problema? Exatamente com os religiosos.
que afastavam o povo de um relacionamento com Deus, dificultavam o relacionamento do povo com Deus. Poucos podiam frequentar o templo e cumprir todas aquelas prerrogativas e pagar todos aqueles sacrifícios. E aí nós temos Jesus entrando no templo, expulsando os cambistas que roubavam o povo, fraudavam o povo, impediam o povo simples de chegar naquele lugar de adoração. E Jesus chega lá e diz assim: a minha casa seja chamada casa de oração para todos os povos. O que é que Jesus está dizendo? Vamos botar as coisas aqui no seu devido lugar. Reformando novamente. E assim, irmãos, Jesus nos ensina que o que importa realmente é a palavra. Eu ainda vou continuar aqui com Jesus. Jesus, quando vai ser tentado pelo diabo, por 3 vezes, o que é que o diabo tenta usar? A própria Escritura, interpretando de forma errada. E por 3 vezes Jesus vence o diabo usando o quê? A Escritura. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da onde? Da boca de Deus. É a palavra que importa, não é a tradição. É a palavra que importa. Quando Jesus, irmãos, chega naquela sinagoga, pega o livro do profeta nas suas mãos e diz assim: todo aquele que tem sede, vem a mim e beba. O que é que ele está dizendo? Hoje vai se cumprir a Sagrada Escritura. Porque Jesus veio para cumprir o quê? A Sagrada Escritura. Jesus falava que a comida dele era fazer a vontade do Pai. Cumprir a Sagrada Escritura. Jesus foi assunto aos céus. O Espírito Santo vem. A igreja é cheia do poder de Deus. Gente se converte aos montes. Os apóstolos ficam atarefados, porque agora não dão conta mais de servir as viúvas. E algumas estavam ficando sem ser atendidas. Está no começo do livro de Atos dos Apóstolos. De repente os apóstolos se reúnem e dizem assim: esse negócio não está certo. O povo precisa ser ensinado. E aí, irmãos, eles elegem os diáconos para ajudá-los. E aí os apóstolos dizem um para o outro: nós vamos nos dedicar ao quê? Ao ensino e à oração. Ao ensino e à oração. Ao ensino e à oração. Paulo, irmãos, o apóstolo, quando escreve lá em Efésios capítulo 4, ele diz assim: olha, eu tenho vários dons aqui para descrever para vocês. Dom do discernimento, dom disso, dom daquilo, dom da hospitalidade, está tudo escrito lá. Aí Paulo diz assim: vocês têm que procurar os melhores dons. Quais são os melhores dons? Não porque eles simplesmente surgiu da cabeça do apóstolo Paulo que resolveu dizer que esses são os melhores. Mas ele diz assim, que nós temos que procurar profetizar, pregar, falar em nome de Deus. E Paulo, irmãos, elege 3 dons que têm a ver com o aperfeiçoamento dos crentes, que é o dom do evangelista, o dom do mestre e o dom do profeta. Por quê? Porque esses dons, irmãos, têm a ver com a edificação da igreja, para que a igreja cresça à medida da estatura de Jesus. Palavra, ensino, pregação, evangelismo. É isso que o apóstolo Paulo considera. E ele escreve lá em 1 Timóteo capítulo 5, irmãos, uma coisa muito importante. Olha o que o apóstolo Paulo fala. São dignos de dobrados honorários ou de pagamento os presbíteros que se afadigam na palavra, no ensino. Nessa época, irmãos, em determinados lugares, haviam presbíteros, que eram os líderes da igreja. E Paulo diz assim: aqueles presbíteros que se dedicam ao ensino da palavra de Deus devem ganhar muito bem. Por quê? Isso é prioridade da igreja. A igreja pode fazer um monte de coisa, irmãos. A gente precisa de comunhão na igreja? Precisa. A gente precisa de música na igreja? Precisa. Mas o dia que a igreja virar as costas para a palavra e para a pregação, Deus vira as costas para essa igreja. Perceberam? Eu vou mais adiante.
Paulo está se despedindo dos presbíteros de Éfeso. Ele chama os presbíteros e diz assim: olha, quero dizer uma coisa para vocês. Eu não mercadejei a palavra. Isso ele fala lá em Tessalonicenses. Mas para os presbíteros de Efésios, ele diz assim: eu quando estive entre vocês, eu não almejei o meu bem próprio. Eu nunca deixei de ensinar vocês publicamente e de casa em casa. Publicamente, de casa em casa. O trabalho do apóstolo Paulo foi tão importante para os presbíteros de Éfeso que eles choram, porque o apóstolo Paulo agora está indo embora. Talvez eles nunca mais veriam o apóstolo Paulo, mas as marcas que ele deixou, as marcas que o apóstolo Paulo, do ministério do apóstolo Paulo ali em Éfeso, foi do ensino. Isso era muito raro. É isso, irmãos, que um pastor de uma igreja tem que fazer: ensinar, pregar, ensinar. Se o pastor se esquecer disso, irmãos, ele está fazendo a coisa errada. Qual é a prioridade? É a palavra. Agora vamos pensar um pouquinho, já terminando. Lutero, que língua que ele fala? Alemão e latim. Conhece grego, conhece hebraico. Mas ele fala alemão. Depois dele ter recebido uma reprimenda da igreja, de ter sido excomungado, diz alguns historiadores que ele sobe para uma torre. Lá ele tem muito tempo. Sabe o que ele resolve fazer? Traduzir do latim, a Bíblia do latim, ele pega uma versão em latim e traduz para o alemão. É válido lembrar que poucos anos antes, a imprensa, a máquina de imprimir, tinha sido inventada. E sabe o que Lutero faz? Põe a Bíblia na mão do povo. E sabe como é que ele faz isso, irmãos? Ele vai caminhar com o povo e tenta descobrir como é que o povo fala. Porque ele tem interesse que o povo entenda o que está lendo. Eu vou dizer para você o porquê. Porque o culto nesse tempo é feito assim. A plateia está sentada, aqui no altar está o clero, que fala em latim, que canta em latim, e que meia dúzia de pessoas entende o que está sendo cantado. E as leituras são feitas em latim. Presta atenção. E sabe como é que a igreja tem que segurar o povo dentro da igreja? Dizendo para eles: se vocês saírem debaixo desse nosso guarda-chuva, estou usando as minhas palavras, vocês estão perdidos. Hoje a gente não fala assim no meio evangélico. Hoje a gente fala assim: se vocês saírem debaixo da minha unção, não sai da minha igreja não. Se sair debaixo do meu cajado, você está perdido. É a mesma coisa, só trocou as palavras. Aí Lutero, irmãos, ele quer que o povo leia em alemão a Bíblia, numa linguagem que eles entendem. Lutero sofreu perseguição por causa disso, não foi fácil. Por que às vezes, irmãos, eu defendo que a gente precisa facilitar para que as pessoas entendam a Bíblia? Vou usar outro argumento. Em 1526, se eu não me engano, 1626, um jovem de 16 anos se aproxima da fé reformada, adere à igreja reformada holandesa, com coração cheio de fé, é ordenado, irmãos, pastor, e ele é enviado pela igreja da Holanda até na Ásia. E lá na Ásia, ele, sendo missionário, resolve traduzir a Bíblia para a língua do seu povo. Mas ele tinha começado a fazer isso com 16 anos, logo após a sua conversão. Ele não conseguiu terminar. Mas agora, irmãos, depois de ordenado pastor, não se sabe direito como, mas ele não tem nem 30 anos ainda.
De alguma forma, se ele foi assessorado, a gente não sabe direito, mas ele aprende grego e hebraico e agora resolve traduzir a Bíblia para a língua do seu povo. Você sabe quem é essa pessoa? Abra sua Bíblia, no começo da sua Bíblia, você vai ver o nome dele. João Ferreira de Almeida. Em 2 ou 3 anos ele faz isso, mas ele não consegue terminar. Ele parou no livro de Ezequiel. Um amigo dele termina o seu trabalho. Mas qual é o português que João Ferreira de Almeida usa para traduzir sua Bíblia? O português do século 17. Qual é a língua em que foi traduzida a Bíblia? Que inglês se falava quando a Bíblia foi traduzida para o inglês? O inglês do Shakespeare. Que português você fala hoje? O do João Ferreira de Almeida? Não mais. Porque a Bíblia que você tem nas suas mãos, depois da Segunda Guerra Mundial, foi corrigida. Por isso que você tem a versão corrigida. Alguns anos depois, já talvez no começo de alguns aqui, o nascimento de alguns, foi a segunda revisão, é chamada de revista atualizada. Mas mesmo assim, irmãos, como a língua é dinâmica, talvez você encontre expressões na sua Bíblia que você não fala mais. Essa era a preocupação de Lutero, que o povo entendesse. Hoje, quando a gente fala em mudar a versão de uma Bíblia para que o povo entenda, tem gente que parece que, irmãos, parece que vai morrer. Mas essa Bíblia não tem... Ô, gente, então fazer o seguinte, se é para voltar tudo, então vamos lá na versão do João Ferreira de Almeida, do século 17. Qual é a linguagem dos adolescentes? O que eles falam? Como que as crianças falam? Use palavras que elas entendam. É isso que eu estou querendo. O que interessa para os reformadores, irmãos, não é simplesmente ter um livro nas mãos, mas é as pessoas entenderem. Essa do João Ferreira de Almeida foi de graça. Século XVIII. País de Gales, ou melhor, Reino Unido. Londres. Diz os historiadores que cada quadra na cidade de Londres tinha de 4 a 5 prostíbulos. Aí um pastor metodista chamado Charles Wesley, irmão de John Wesley, com mais 2 colegas da Universidade de Oxford, resolve fundar um movimento chamado Clube Santo. Eles começam a estudar a Bíblia dentro da universidade. Sabe o que acontece, irmãos? Numa determinada reunião, eu vou ler para vocês. Cerca de 3 da manhã, enquanto estávamos orando e estudando, o poder de Deus caiu tremendamente sobre nós, a tal ponto que muitos gritaram de alegria e outros caíram no chão, vencidos pelo poder de Deus. Tão logo nos recobramos um pouco dessa reverência e surpresa da presença de Sua Majestade, começamos a cantar a uma voz: nós te louvamos, ó Deus, te reconhecemos como Senhor. Menos de 15 anos depois, não havia mais nenhum prostíbulo na cidade de Londres. Isso aconteceu, irmãos. Não estou inventando história. Em 1935, nasceu um rapaz chamado... Nasceu uma criança, né? Nasceu um rapaz é difícil. O nome dele é Erlo Stigen. Numa família muito abastada da África do Sul. Seus planos eram fazer a faculdade de Direito. Depois ele quis mudar. Por fim, irmãos, num culto, esse rapaz da igreja luterana sente um chamado para ser um pastor. Ele vai se preparar. Depois, na África do Sul mesmo, recebe um chamado para trabalhar entre os Zulus, uma tribo da África do Sul. Durante anos ele prega o evangelho, os Zulus se convertem
Num dia, no outro dia, volta para o animismo. Se converte no dia, no outro dia, volta para a bruxaria. Até que um dia ele diz assim, eu não aguento mais, não sei mais o que fazer. E ele diz assim, quando nos reunimos em Mapulo, pelo fim de 1966, para estudos bíblicos, tínhamos que escolher um livro para estudarmos. Não queríamos pegar um verso aqui, outro acolá. Como crianças travessas, quando pegam um bolo e despedaçam procurando as passas e outras guloseimas que estão dentro. Podemos entender que uma criança proceda dessa forma, mas isso é coisa absurda para adultos. Isso não é ser como criança, é ser infantil. Algumas pessoas têm os seus versículos preferidos da Bíblia, que citam, usam e sobre eles constroem enormes edifícios doutrinários, como tantas seitas. Tudo o que sabem é que Deus é um Deus de amor, e pulam logo para a conclusão, porque não acreditam em existir um inferno. Eu disse aos Zulus, não vamos proceder assim. Se vamos ler a Bíblia, não devemos pegar uma só parte, mas o todo. Vamos escolher um livro, começar com o primeiro versículo do primeiro capítulo e ir até o fim. Dessa forma, teremos o quadro completo. Escolhemos o livro de Atos dos Apóstolos. Quando nós, em Mapulo, oramos por avivamento fervorosamente, de manhã e à tarde, depois de 2 ou 3 meses, não era mais um estudo bíblico, nem mesmo uma reunião de oração, nós simplesmente chorávamos. Tínhamos orado que Deus descesse e operasse entre os pagãos. Nós nos conscientizamos nessa época que isto era simplesmente impossível. Deus nunca começa com os pagãos, nunca com os da rua. Quando ele começa, sempre é, como Pedro disse, pela casa de Deus. Os crentes têm mais culpa por não estarem reavivados e experimentado uma vida santa do que os descrentes por não estarem salvos. Sabe o que aconteceu, irmãos? Depois desses estudos bíblicos do livro de Atos dos Apóstolos, um avivamento desceu sobre os Zulus. Gente ressuscitou. Está descrito, está disponível esse livro na internet, se você quiser ler. Começou o quê? Estudando a Sagrada Escritura. O que eu aprendo com essas histórias todas e com a Bíblia, irmãos, especialmente? Primeira delas, quando se perde a Bíblia, o povo se adequa ao mundo e constrói seu próprio bezerro de ouro. Quando se perde a Bíblia, o povo levanta deuses para si mesmo. Sem dúvida. Quando o povo se volta para a Bíblia, Deus se volta para o povo. Deus tem compromisso com a sua palavra. De forma prática, irmãos, o que isso tem a ver com a nossa vida e com a vida da nossa igreja? Depois dessa caminhada aí, eu tive algumas conclusões para o meu ministério. O primeiro delas. Você reparou que muitas vezes, irmãos, nós perdemos tanto tempo, gastamos tanto tempo das nossas programações com coisas que não têm a ver com a prioridade da igreja, que é o ensino e pregação da Sagrada Escritura? Várias vezes, irmãos, de eu ser convidado para pregar em algumas igrejas, o povo canta 10 músicas, 10 avisos, oportunidade não sei para quem, playback. Depois que o povo está cansado, querendo ir embora, aí fala assim, pastor, o senhor prega para nós? Para quanto tempo eu tenho? Depois que o povo está morto, qual é a prioridade? Morto de cansado? Quem que aguenta? Não dá. Na década de 90, para pregar lá em Apucarana, o Conselho de Pastores organizou. Juntaram todas as igrejas e cantou coral. E cantou uma banda não sei do que, cantou outra banda, e cantou. E outra irmã queria cantar também, outra queria lançar o CD. E vai para lá, e vai para cá, e vai para cá. Quando deu 9 horas da noite, passaram a palavra para o Caio Fábio. Ele chegou lá na frente, leu o texto e falou, meus irmãos, eu tenho que ir embora, que meu avião sai daqui a pouco. Pregação que é bom nada. Não estou dizendo que a igreja não tem que ter música. Mas com todo respeito a todos os músicos, seja coral, seja o que for, tem que ter o seu momento. Mas a prioridade de uma igreja tem que ser a pregação da Sagrada Escritura, o estudo da Sagrada
irmãos, também para exibicionismo pessoal e para demonstração de talentos. Esse lugar aqui, irmãos, é para a palavra de Deus ser anunciada. Tem que ser prioridade para nós. Tem que ser prioridade para a minha vida e para a tua vida. 1993. Um rapaz recém-formado resolve começar a sua vida no trabalho. Faz a sua mala para sair da sua casa. A sua mãe fala assim: você não vai levar a sua Bíblia? Ah, vou. Aí, esse rapaz pegou a Bíblia e pôs dentro da mala. Alugou um quarto lá onde ele ia trabalhar, sem geladeira e sem fogão. Comprava 1 litro de leite. Tinha que tomar 1 litro de leite naquele dia, que não tinha geladeira, azedava. Tomava meio litro de manhã e meio à noite. E um dia ele resolve tomar leite e ler a Bíblia. Tomar leite e ler a Bíblia. Tomar leite e ler a Bíblia. Até que um dia, a palavra de Deus falou o coração dele: você precisa mudar. Todas as histórias, mas a palavra não estava no seu coração. Esse rapaz voltou para casa com um novo sentido de vida, querendo fazer outra coisa da vida, querendo ensinar esse livro. Não sabia direito, sem discernimento, mas voltou para casa convertido, sem saber direito o que isso significa. Sabe quem é esse rapaz? Esse que está falando com você. A Bíblia e 1 litro de leite. Vamos orar? Deus poderoso, que coisa especial nós temos aqui, ó Pai, na nossa mão, que é a Sagrada Escritura. Quanta riqueza, Senhor, nós temos aqui, que alimenta a nossa alma. É a palavra do Senhor, é o que faz diferença na nossa vida. Todas as vezes, ó Pai, que as pessoas se voltam para a Tua palavra, arrependidos e a consideram, o Senhor vem até elas e o céu se derrama, o céu se abre. Ajuda-nos, ó Pai, a termos discernimento aqui nessa igreja e na nossa vida pessoal, a planejarmos as coisas de modo que a pregação e o ensino seja uma prioridade para nós. Esse é o pedido, Pai, que eu faço em nome de Jesus. Que o Senhor aplique em cada coração a Tua palavra, em nome de Jesus.